Olá! Olá, Tica! Olá, Thaís! Muito obrigada por ter aceitado fazer essa live. Primeiramente, quero te agradecer. Quero dizer que essa live faz parte do Cinema em Movimento, um circuito universitário online de mostras de filme, né? E que tem o patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Estácio e Dux. E é uma realização da MPC Filmes, junto do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Geralmente essa mostra acontece algumas vezes presencial, dessa vez o circuito está sendo online. Os links dos filmes para assistir estão lá no Instagram da MPC Filmes, então quem vai entrar aqui e ainda não viu o filme, depois da live vai lá assistir, né? E hoje estou muito feliz de debater com uma pessoa que eu acompanho muito de pertinho, que eu sou muito fã, que eu admiro o trabalho, que alguns trabalhos a gente pode construir juntas, né? Que é a Thaís Ayomide, que é artista, poeta, mestrando em breve mestre, muito em breve será Sim. mestre, né? Formada em bacharel em dança pela UFRJ. Muito bom te ter aqui, Thaís. Obrigada pelo convite. Já de cara digo que adorei o filme, então para mim foi um presente. E é isso, eu quero já começar te perguntando quais foram as suas percepções sobre o filme, né? Porque ele fala sobre muito da relação das mulheres com o corpo, né? E Uhum. você, por ser uma estudante de dança, né? Uma bacharel em dança, agora futuramente mestre, tem uma relação com o corpo, né? Então, como é que foi para você assistir esse filme? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito na faculdade foi essa relação da dança ser uma das possibilidades que o corpo tem, né? De expressão. Então, eu não entro na graduação em dança aprendendo ou querendo aprender a dançar, mas entendendo que ali a gente ia aprender sobre as possibilidades do mover, né? Possibilidades de entender o corpo. E Sim. aí, a partir disso, a gente entende a dança como uma dessas possibilidades. Isso, para mim, foi uma chave muito importante de ser virada no período da graduação, porque a gente vem com aquele ideal, né? De que a gente vai aprender a dançar, aprender, enfim, ritmos específicos, quando na verdade a graduação em dança me propôs um entendimento sobre possibilidades de se observar o corpo. E aí, dentro disso, eu encontro também a memória como uma dessas vertentes, né? E uma dessas formas de ler o corpo, entendendo que o corpo também é marcado, composto e constituído por memórias. Toda a memória corporal, né? Toda a memória corporal, exatamente. E aí eu sinto que esse filme, ele me atravessa muito mais pelas questões que eu levanto quando eu observo meu corpo, do que propriamente na temática corpo em si. Eu observei no filme inúmeras questões que me chegaram, né, ao longo da minha trajetória. E é muito doido, porque eu já entrando no filme, assim, né? Fica à A vontade. última, a última entrevista que tem no filme, antes mesmo dela falar que era uma pessoa idosa, né? Porque é isso, acho que o filme é dividido em algumas partes, e acho Em que essa foi a temporalidade minha. da vida, né? Em É, fases da isso, vida. fases da vida, exato. E eu acho que essa fase me chamou mais atenção, porque ali eu fui entender que era sobre as fases da vida. Antes, até então, eu estava vendo o filme pensando, tá, a gente está falando aqui sobre perspectivas diferentes da mulheridade. E aí, quando eu chego no último, eu falo, tá, aqui tem um trajeto, tem uma trajetória. E eu me vi com 30 anos questionando as mesmas questões que uma pessoa de 79 anos estava colocando, né? Enfim, é isso. Eu acho que a gente vai dialogando, vai entendendo um pouco mais, mas eu acho que inúmeras questões que o filme apresenta me chegaram ao longo dessa trajetória de me entender um corpo no mundo, né? E acho que isso está para além do entendimento do que é o corpo exatamente, mas do que dizem a sociedade que um corpo deve ser. Que eu acho que para mim é a principal questão, né? Como que
não é sobre corpo propriamente, mas sobre o que dizem que um corpo é, o que dizem que um corpo deve ser, o que um corpo deve ser constituído, o que é corpo, o que não é, o que é um corpo belo, o que não é um corpo aceitável. Eu acho que o filme trata muito disso. Nossa, isso que você falou é muito interessante, né? Eu fico pensando se esse filme, ele propõe uma libertação ou uma reconciliação com o corpo, né? Porque são muitas questões que chegam, né? Da idade, do peso, sobre ser uma pessoa preta, uma mulher trans, né? Enfim. Eu não entendo necessariamente esse lugar da reconciliação. Esse lugar, para mim, não me chegou. Mas eu acho que o que me chega é uma proximidade. É quase como se eu estivesse expondo aqui questões, e aí por isso, é isso, eu também sou da saúde mental, né? E aí eu vejo inúmeros casos que a gente ia acompanhando, que alguns casos eles desenvolviam muito quando eles percebiam que tinham proximidade com as pessoas que estavam ali no processo de cuidado. E aí, quando eu vejo esse filme, eu vejo também esse lugar de eu estou falando de algo que é muito meu, mas que também é seu. E aí, por isso, causa uma identificação. Eu não sei se reconciliação é a palavra, mas talvez nessa última entrevista, né, que é essa carne bem passada, né, talvez nessa última eu tenha uma proposta ali de dizer, eu cansei de lutar com o tempo, eu cansei de lutar contra o meu corpo, né, e daí acho que para mim é mais interessante me acolher e me ouvir. Mas aí fiquei pensando muitas coisas sobre isso, né, mas não sei se reconciliação é a palavra. Quais foram essas palavras que você usaria? Eu não sei, porque assim, dentro dessa trajetória, né, do filme, não vou dar muito spoiler, mas o filme se passar em fases, né? Essa última fase me chegou como, acho que pra gente que é atriz, bate muito, parece que a gente está sempre atrasado. Eu ia dizer que pra gente que é atriz, mas pra gente que ocupa um corpo preto, parece que eu tô sempre correndo atrás. E aí toda vez que eu tô chegando, muda um lugar de partida. A Emicida tem um pouco dessa fala, né, numa das suas músicas, né? Esse lugar, né, da mudança, eu tô sempre correndo, eu tô quase lá. E aí, quando eu acho que eu cheguei, e não é mais aqui, estamos partindo dali. E aí, essa relação, né? Isso é muito cruel na arte, né? A minha sensação é que é quase como se a gente estivesse numa guerra constante. Tipo, eu precisava ter entrado no teatro mais cedo, se eu tivesse feito um balé criança. E aí eu tô sempre ali naquele atraso de tentar correr atrás do prejuízo, né? A minha sensação é que quando eu vejo essa carne bem passada, me chega todas essas questões que chegam a todas as atrizes. Eu, com 30 anos, me vejo indagando essas mesmas questões, né? E aí, só Não, para. Fala. pode continuar, depois eu Não complemento. é isso, só para contextualizar um pouco, né? O filme é dividido em fases, né? E a carne bem passada é a última. E quem narra ela é uma atriz de 79 anos, né? E essa relação, ela começa, para mim, fala uma frase que me movimenta muito. Eu fiquei assim, cara, que interessante, né? Porque eu até anotei aqui, né? Ser esse eterno e infinito. É como se o corpo contivesse esse eterno e infinito ser que, enfim, somos nós, né? E que, de alguma forma, esse ser se prendesse à matéria. Essa materialidade que é o corpo. E, na verdade, isso está sendo preso ao próprio tempo, né? Sim. E é como se a eternidade morasse no corpo. Ela faz uma construção de uma frase que é um pouco disso, mas só para tentar trazer um pouco, né? É como se algo eterno e infinito fosse contido por essa matéria que é o corpo. Isso é de uma poesia gigantesca, assim. E quando ela faz as pazes com isso, que no final é sobre o tempo, é como se o corpo contivesse o tempo, e isso é quase como se fosse cirúrgico para uma pessoa de 79 anos dizer o meu corpo contém o tempo. A matéria, a materialidade da pele, que tenta conter algo que é temporal, que diz sobre a infinitude, né? E que ao envelhecer eu percebo que, na verdade, eu sou finito. Sim. Para mim é muito único, é muito único, é muito singular.
E aí ela diz que só de perceber isso é que se dá, que não tem como perceber isso sem sofrer, né? Não tem como eu perceber que, na verdade, ao conter o infinito no meu corpo, me torno finito, e ao perceber isso, eu sofro. E aí, enfim, acho que tem várias coisas ali, né? Essa luta com o seu próprio corpo, porque inúmeras. E isso é muito curioso, porque ontem eu estava no CAPES e aí fiz uma atividade onde a gente começa escrevendo uma carta para o corpo, né? E eu lembro que a primeira escrita automática que a gente fez, eu fiz duas nesse dia, a primeira que a gente fez eram todas mulheres, né, que trabalham nas RTs, né, e nas residências terapêuticas, e elas estavam falando sobre essa dificuldade. E aí a primeira escrita foi sobre o corpo, e saíram coisas assim, tipo, eu quero fazer uma cirurgia plástica, esse corpo, tipo, não é legal, não me contempla, eu não estou satisfeita com ele, lá, 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 lá. E aí eu comecei falando sobre ser um pouco mais gentil com algo que nos suporta tanto tempo. Ser um pouco mais gentil com algo que nos sustenta durante tanto tempo. E aí, quando eu digo isso, eu vou falando outras coisas também, e a gente vai entendendo também o quanto que o corpo gentilmente nos aceita. E aí eu faço a segunda escrita automática enquanto o corpo casa, né? Meu corpo é casa de. E aí isso desdobra em várias outras coisas que eu fiquei, cara, é muito diferente ver, né, o quanto que isso muda a percepção. E a minha sensação é que essa figura da carne bem passada é uma figura que entendeu o tempo e disse: eu não quero mais brigar com isso aqui, tá tudo bem. E aí, tá, vamos daqui? Vamos daqui e a gente vê o que dá. E me chega, assim, sabe? Me chama atenção por entender exatamente esses pontos, né? Ai, muito bom te ouvir, meu Deus. É sempre uma poesia nesse processo da sua fala. Eu, eu fico pensando na frase que ela fala antes dela fazer essas pazes que ela faz com o tempo, né? Que ela fala sobre, parece que em algum momento ter escolhido ser mulher não valia a pena, assim, né? Sim. E essa é uma frase que me pega muito, né? Porque a gente fica pensando em todas as questões que ser mulher abraça, né? E, enfim, muitas questões dolorosas, né? Você trouxe uma questão sobre esse processo da carta para o corpo e tal. E eu fico pensando sobre esse processo de identidade, de autoimagem, né? Você acha que esse tipo de narrativa contribui para a gente repensar alguns padrões, assim? Eu acho que sim, eu acho que sim, mas eu diria que mais do que a narrativa, mais a possibilidade da gente existir enquanto plenitude. E aí, claro, tô aqui trazendo palavras bonitas, mas é porque enquanto você falava sobre esse lugar de parece que eu perdi quando escolhi ser mulher, que eu acho que é uma coisa desse tipo que ela fala, eu me lembro muito dessa relação com o nascimento da Maria Alice, que é minha filhada, né? A Natália, que é minha prima, me deu essa incumbência de dizer se era menino ou menina e tal, tudo mais. E eu, Natália, pelo amor de Deus, aquela coisa toda, eu falei, pelo amor de Deus, isso nem condiz com a minha militância, mas aceitei. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu abri o papel e eu vi que era menina, nossa, mas eu chorava. E como eu chorava, porque aquilo ali me atravessou de um jeito que eu pensei em todas as violências que aquele corpo poderia passar. Isso me apavorou. Isso me apavorou. E na mesma época, eu falando com Gabi, que é uma amiga minha, que tem um filho menino, né? Gabi falava assim, cara, eu tô muito preocupada porque não quero mandar o Pedro pra casa do pai, porque às vezes ele volta, e aí vem falando umas coisas assim meio machistas e tal, então eu tô com muito medo de mandar ele pra lá. Aí eu falei, amiga, mas esse medo é seu, né? E aí ela parou assim, e aí eu disse, eu acho que não é justo a gente incutir os nossos medos nas nossas crianças, né? Passar o nosso medo para frente, né? Esse medo é seu, e aí o que que a gente faz com isso? Eu acho que é uma trajetória que a gente vai precisar entender com a gente. E ali, naquele momento, eu acho que eu estava me respondendo lá a figura de abrir o papel e chorar e tal, tudo mais. Acho que tem uma coisa que, para além da narrativa que esse filme traz, a gente vem na prática apresentando várias liberdades, assim.
E é até muito utópico, né? Porque está distante do que a gente poderia ser, e eu fico nessa dicotomia. Nossa, mas a gente está avançando, mas está a curtos passos, né? E Parece que essa ainda é muito sensação distante, né? A gente é já muito distante. correu muito, É o lance mas é distante. da chegada. Eu acho que é mais sobre o lance da chegada do que qualquer outra coisa. E aí, a minha sensação é que essa narrativa também diz sobre o quanto a gente tem avançado. Ela propõe perspectivas diferentes diante da visualidade, dos olhares e de tudo que a gente vai consumir, mas ela também é fruto de muitos outros processos, né? Eu acho que um filme desse só pode existir exatamente pelo fato de, há muito tempo, a gente está lutando para esse filme existir. E aí, claro, né, que só dele existir já é uma mudança. Acho que é junto ali, né? Uma coisa meio que casada. Não sei se deu para entender, mas deu uma Não, viajada boa. Segura aqui. eu tô com você, eu concordo. Eu fico pensando que eu falei isso com o Gabriela Januário, que foi a outra entrevistada sobre o carne, né, que a gente Uhum. debateu aqui. E ela é uma mulher gorda que milita sobre essa questão. E eu falei pra ela, cara, quando eu assisti esse filme, o que eu pensei foi, se eu tivesse tido um filme desse na infância, pra me acolher em muitos momentos Uhum. onde ser gorda foi uma pauta muito grande, assim, né? Porque o início do filme é uma menina que conta que ela é filha de uma nutricionista e tal, e ela fala Uhum. que a mãe tratava ela como se ser gorda não fosse eu sou uma pessoa gorda. Uhum. Você está gorda. Então ela sempre faz essa Uhum. questão do ser e do estar, né? Que tem muito a ver com o Petrás do Tempo Uhum. também, né? E, e eu fico pensando, tipo, como mudaria muitas vivências de infância, né? De ter tido acesso a alguns audiovisuais como esse, assim, além do filme ser belíssimo, Sim, porque é um filme muito bonito, é muito sim, bem sim, construído, tem muita poesia no filme, né? Você que é poeta sim. pode falar sobre isso também. Mas eu fico pensando de como a gente constrói esse caminho também, né? Pra galera que tá vindo aí, porque é isso. Eles estão mudando Eu a comecei. chegada, mas como é que a gente continua correndo e talvez consiga chegar para segurar essa chegada pra galera que vai vir ali. Sim. Eu comecei falando da Maria Alice, que eu queria, na verdade, falar sobre isso, porque quando eu reflito sobre essa situação toda, eu penso que Maria Alice não vai passar por muitas coisas que eu passei. E aí isso me dá um certo respiro. É como se eu para mim mesmo dissesse, não, mas espera aí, ela não vai precisar alisar o cabelo. A Maria Alice nunca alisou o cabelo. Eu, com 4, 5 anos, minha mãe já fazia coisas, né? E é isso, na minha dissertação eu falo sobre essa relação do pente quente, né? O quanto que aquilo ali, não só do pente quente, mas o que vem acompanhado junto. E aí eu acho que toda essa perspectiva diz muito sobre o amor, né? E o filme diz muito sobre o amor, né? Principalmente na carne mal passada, que é aquela anterior à bem passada, anterior ao ponto, é a É passada. segunda. Anterior ao Hã? ponto. Anterior ao ponto é a crua, não é? É isso. Não, acho que é crua, mal passada, ao ponto e aí a bem passada. Isso mesmo. E aí essa especificamente para mim foi tipo tanto ao ponto quanto a mal passada falam muito sobre essa relação do amor, né? E aí eu acho que Fanon também traz um pouco dessa perspectiva, mas para mim me chega muito Lued Luna, né? Quando a gente escuta o disco dela e ela fala que é o amor que nos torna não humanas. A primeira vez que eu ouvi é o amor que nos torna ou não humanas. E daí fui ler a letra, né? E aí eu lembro que é isso, a primeira frase é o amor que nos torna não humanas. Eu acho que quando você nega a alguém a possibilidade de amar e ser amado, você desumaniza o sujeito. Isso é um projeto, né? Está Sim. falando aqui sobre algo que está dado, é um projeto de sociedade. Dizer que enquanto corpo preto você não é humano, você não é passível de ser amado, é dizer que você não existe, você não é, né? Isso é um projeto, uma perspectiva de projeto, inclusive de genocídio, né? De etnocídio e vários outros sítios que vêm marcados na nossa pele, né? Acho que isso, inclusive, é um dos cárceres que o corpo preto é empurrado. E daí, quando nessas duas cenas, para mim, ficam muito evidenciadas esse lugar do amar, do se amar e poder amar alguém,
Porque você olha para alguém e retribui que retribui o olhar, e aí você retribui o olhar para aquela pessoa e você acha que aquilo é um flerte, e alguém mostra para você uma arma na cintura, ele diz para você que não, seu corpo não é passível de ser amado, por você ser uma mulher trans, por você ser uma mulher preta, por você ser uma pessoa gorda, por você e por aí vai, né? Acho que a gente tem inúmeras perspectivas dentro disso, né? Mas eu acho que a desumanização do corpo preto feminino se dá quando dizem que a gente não pode ser amada, né? Que a gente não pode ser amado e, consequentemente, a gente acha que a gente não pode amar. E aí acho que entra um ciclo de retroalimentação, que eu não sei se quem nasceu primeiro, o que veio antes, o que vem depois, mas que, para mim, essa retomada, e quando eu digo que Fanon fala um pouco disso, ele diz que é o branco que cria o conceito de negro a partir da sua própria perspectiva, a partir da sua própria ideia, mas é o negro que cria a negritude. E a negritude ela é criada a partir da perspectiva de tentar se salvar, a partir de uma retomada de identidade. Uma retomada de dizer, eu sou sim humano, e para isso eu vou usar o meu cabelo black, dread, tranças, vou usar as minhas roupas, minhas crianças vão andar por aí pela rua livremente. Claro que assim, amiga, muito utópico, né? Dizer isso no tempo de agora, dizer isso no Rio de Janeiro, depois de tudo que vivemos, né? Mas eu acho que também político, né? Militar pelo amor é uma militância que para mim não é vazia, uma militância que é quase como se fosse algo que você vai ver que na sua vida você vai eternamente estar militando por aquilo. Eu me sinto eternamente militando pelo amor, mas só pela possibilidade de amar, sabe? No sentido de poder me amar e poder amar o outro. E aí se reconhecer no outro é também entender o outro enquanto sujeito, é também entender o outro como possibilidade de amor, de fonte mesmo, sabe? De inspiração, de troca, de relação, enfim. Acho que é muito. Acho que o filme traz muito isso, né? Num lugar que é até muito indignante, porque a gente passa por tantas violências que a gente vai naturalizando, não sei se naturalizando, mas entendendo que faz parte da vida, que aquilo ali vai te angustiando e você, quando encontra alguém com uma narrativa próxima, você fala, ah, então é um problema. Não, isso não é o referencial, não é sobre isso que a gente Isso que é está muito tratando. interessante no filme, né? Porque são histórias reais, assim. São Pois mulheres é. reais contando as suas histórias ali. Tem uma parte do filme que uma mulher lésbica fala sobre alguém, ir no médico, o médico querer tirar o, o útero dela. Porque é isso, você não vai ter filho. Tipo, essas pequenas violências que a gente, de fato, vai negligenciando. Não sei nem se a palavra é negligenciando. Eu acho que a gente vai naturalizando mesmo, entendendo como normal e vai aceitando. E aí até que a gente encontra com narrativas muito similares. Fala aí, isso aqui talvez não Num seja tão caso, assim. né? Talvez Não é não seja. sobre. A gente talvez tenha que questionar isso aqui, né? E eu adoro quando você começa com essa. Incorpora a guerrilheira do amor, porque eu sou essa pessoa. Eu acredito muito que a mudança vem através do amor, né? Eu acredito que Sim. para mim é muito afetuoso ver um filme, ver um curta que fala de histórias tão parecidas com a minha e de um lugar muito, muito carinhoso, assim, né? Porque é isso, acho que eu, como artista, em alguns momentos fico muito cansada de ter que falar nesse lugar ai, tem que ser assim e tal. E ela constrói isso de uma forma tão afetuosa, sabe? Que me atravessa muito, assim, desde quando a gente está falando sobre a questão da gordofobia, até sobre a questão de ser uma mulher preta, enfim. Como é que isso chega para você nessa construção da arte de coisas muito sérias, né? De coisas muito relevantes. A gente está falando aqui de assuntos que muitas das vezes são dolorosos, mas como é que a gente. Quando a gente constrói isso com amor, né? Tipo, eu fico pensando Uhum. muito nesse seu processo do mestrado, que você falou sobre essa relação dos cárceres, né? Um dos cárceres das pessoas pretas é essa ausência de amor, né? Queria que você falasse um Sim. pouco sobre isso.
Eu fico. Eu tenho me perguntado isso constantemente, né? Como não enrijecer o processo, né? Como falar dessa densidade, mas ainda assim entendendo que a gente tá tentando também ser gentil com esse corpo. Acho que eu não sei, eu sinto que essa é a minha luta, assim, de tipo. E eu percebo isso nos meus fazeres, né? No Memórias mesmo, né? A gente chegou um momento do processo que eu falei assim, não, tá muito sofrimento. Não, gente, não é só isso, né? E aí a gente, vamos botar uma cena aqui de humor. Rafa chegou aí agora, a gente tá falando disso. Amigo, tá falando disso. Essa coisa da gente utilizar a dramaturgia e a possibilidade de construir através da palavra, que para mim é fundamentante, assim, no meu existir, né? Você falou uma coisa, eu fui pensando várias coisas, assim. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu não consigo pensar hoje arte sem pensar a palavra enquanto fundamento. E hoje entendo também outras coisas que me fundamentam. Entendo Exu enquanto um fundamento de movimento, de palavra, de ofó, e por isso também, para mim, uma clave teórica, né, para eu poder pensar o mundo. E aí eu acho que é nesses pontos que eu retorno, porque a minha sensação é quase como se eu viesse numa guerrilha, tipo assim, mano, eu tô 24 por 48 com raiva e eu vou sair com uma cara amarradona, tu vai me encontrar na esquina e eu vou estar putona mesmo e tal. E aí, quando eu entendo e encontro Exu enquanto clave teórica de entender, encontrar, ver o mundo, escrever, né? Porque eu acho que isso é um ponto importante, né? Quando eu trago na minha dissertação que a minha fundamentação teórica também parte do candomblé, parte de uma perspectiva que é afrodiaspórica, eu trago um outro viés de olhar, né? Não sobre um olhar do genocídio, um olhar diante do genocídio que não é um olhar que a branquitude quer, né? Do preto revoltado, que vai chegar e vai falar assim, meu filho era trabalhador, né? Mas meu filho estava indo para a escola, eu não vou ser essa figura, eu vou propor uma outra coisa. E aí, nessa proposição, eu encontro também na clínica esse lugar, né? Em um dos atendimentos que eu estava fazendo, um dos pacientes que a gente acompanhava no CAPES, né? Ele pontuou isso, né? Eu lembro com muita clareza, assim, né? Com muita nitidez dele falando. Diz o Oriki que Exu, quando tá com raiva, ele pisa na pedra até ela sangrar. Vocês vão ver Exu com raiva. E era uma. É de uma poesia muito grande, mas de uma dor também, sabe? Para mim, entra num lugar de uma raiva calculada, de uma organização. E aí depois, ele começa falando também desse lugar, né, do que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu lembro de ver na parede, num carro escrito, organize sua raiva. Quando eu entendo o movimento de entender, de afrocentrar os meus saberes, né, de afrocentrar minha perspectiva de entendimento sobre o mundo, eu entendo que o amor tem que fazer parte dessa construção de ver o mundo. É quase como se todos os dias tivesse alguma coisa que me propusesse um desencantamento. E quando eu canto para Exu, quando eu danço, não só para Exu, mas para todos os orixás que eu cultuo, que cultivo, todos os ancestrais que me acompanham, de alguma forma eu peço para me reencantar. E eu acho que é isso que, para mim, toma a minha arte, assim, com muita tranquilidade, né? Tem muita força no sentido de ter muita reivindicação mesmo, né? Muita raiva. Inclusive, você estava falando e me veio a carta para raiva, né? Quando você estava construindo essa pergunta, que eu não lembro muito bem o que que era, que agora eu dei uma viajada. Mas, mas me veio a carta para raiva de algum motivo. Eu acho que tem. O que que era a pergunta mesmo? Vai, que eu vou. Eu perguntei sobre essa relação da gente construir arte com afeto, né? Da gente, Ah, às tá, vezes, estar muito respondi. cansada justamente desse lugar da raiva, né? Então, quando você propõe, por exemplo, uma carta para raiva e escreve Sim. isso,
em forma de poesia, de alguma forma é saindo desse lugar do grito, né? Que eu não acho que é ruim, eu acho que eu sou super a favor do grito, acho que o grito é super pedagógico. Mas É, eu mas eu fico pensando que o filme ele traz essas construções de uma forma muito afetuosa, assim. é. Uma coisa que eu penso é que a gente tem uma poesia que eu fazia uma performance junta, que é Carne de Pescoço, e teve uma época que eu falei, eu não quero mais fazer isso aqui, não. Porque isso Sim. aqui eu me sinto muito violenta em alguns momentos, assim, né? E a gente pensou junto, como é que a gente constrói isso aqui, então, para os nossos? Constrói isso com afeto, que eu acho que é o que o filme traz, assim. É um filme que é para uma pessoa gorda ver e se sentir Sim. acolhida, uma pessoa, uma atriz que envelheceu, vê e fala, caramba, eu vou acolher esse meu tempo aqui, esse meu corpo. Enfim, como é Aham. que a gente constrói isso, né? E eu fiz um paralelo com o seu mestrado. Aham, não, total. Não é Voltou? isso. Tá comigo? Tá comigo. Peguei aqui e já Chegou perdi o aqui. início. Não, tô brincando. É, não é isso. Acho que eu tô respondendo. Não sei se tem tempo da gente. Posso ler a Tem carta para tempo. raiva, a gente vai falando. A gente tem papo, né, amiga? A gente Tem. sustenta Isso essa aqui live é aqui porque há é para duas mais de horas, a gente 3 horas. fica Bota a gente aqui. aqui para conversar que 3 horas. Tem uma coisa no cárcere, nessa coisa dos cárceres sociais que eu tenho investigado, que me indigna muito, né? Que é como que, e eu falo especificamente do racismo, né? Como o racismo empurra o corpo preto para inúmeros cárceres sociais, entre eles a loucura, o genocídio, a prisão, estar em situação de rua. Alguns cárceres ficam muito evidentes para mim, né? E aí eu proponho um drible desses cárceres através do balanço do quadril, do falatório, né? E das inúmeras outras narrativas que me chegam, tanto na clínica quanto. Rafael, não lê não, vai dar spoiler. Não, não vai estar. Ó, a carta para raiva não tá, Rafa. Ah, você pediu, Ai, então ela pode ler caramba. a carta da raiva. Sim, carta para raiva não vai estar no cartas que eu Ela vai enviei. divulgar a peça, vai divulgar. Vou Não divulgar. percam, no Então, final. é isso. Acho que essa coisa de como que a gente vai entendendo, e é essa virada que, para mim, acho que Fanon propõe quando ele fala é o negro que cria a negritude, é o branco que cria o negro, mas é o negro que cria a negritude. Ele está ali tentando retomar uma humanidade que, para mim, a gente faz quando sustenta uma roda de samba, quando sustenta uma gira, quando sustenta inúmeras outras pequeníssimas coisas, né? Ontem, minha mãe aqui em casa, falando sobre essa coisa, falei assim, mãe, preciso de uma comida afetiva, né, para servir lá no dia da dissertação. Ela, bolo de fubá. Tá dado, amiga, tá dado, entendeu? É uma Sim. coisa como se fosse eu sei para onde voltar. E saber para onde voltar, para mim, também é uma forma de driblar esse cárcere, né? Eu, quando proponho também, e chamo o Rafa para essa convocação também, de entender esse lugar da Estela do patrocínio, né? De como é que o falatório da Estela toma essa proporção, o que que significa, né? Aquele falatório, aquelas palavras jogadas ao vento, né? Como ela mesmo diz. Para mim é muito, muito valioso o potencial transformador da palavra, né? A palavra dita, proferida, né? E não à toa, e aí retorno ao candomblé, o ofó, enquanto estrutura não só falada, sonora, mas enquanto hálito, enquanto saliva, enquanto construção que a boca mexe, né? E que fala com o corpo inteiro, é fundamentante para o rito. É quase como se existem ritos específicos onde a saliva vai entrar, onde o hálito vai entrar, né? Onde o canto vai entrar, onde o sussurro vai entrar. Isso é reverenciar a corporeidade enquanto plenitude, né? E para além disso, me chega muito esse lugar da palavra enquanto força de enraizamento, que para mim é a base da minha pesquisa. Eu entendo a palavra enquanto força de enraizamento, e mais do que isso, o ofó enquanto uma possibilidade de enraizamento, né? Ofó enquanto essa palavra aqui em Yorubá não significa só palavra, mas significa o que é proferido, o que é dito, o que é lançado, né? E é isso, eu acho que tem muito poder, né, na palavra. E aí, quando eu coloco a palavra enquanto força de enraizamento, é algo que, para mim, nessa pesquisa é basal, eu entendo inúmeras formas de pronúncia dessa palavra, né? Às vezes, do escrever,
vai ser uma, falar vai ser outra. Às vezes não dizer, né? Às vezes aquela frase do silêncio diz mais do que mil palavras. Uhum. A gente nessa relação que a gente tem de troca, né, de analisar um pouco não só a poesia, as nossas poesias, mas as poesias de outras pessoas, né? Fiquei muito nessa relação, né, de como quando a gente para isso um exercício que o Rogério fazia muito comigo, né? Eu lembro pequena, o Rogério falando, não, vamos ler essas letras aqui. Que aí vinha o disco e aí tinham as letras. E aí ele sempre comprava o disco original para poder, o disco, enfim, o CD, né? Original para poder vir o folheto, para poder ler. Então, ele se encantava mais pela palavra do que propriamente pelo som. Me chegou primeiro a palavra do que o som. E eu, com muita dificuldade também, e divido muito isso com você, amiga, esse lugar de como que, para a gente, inclusive no processo de ensino, a palavra nos é valioso hoje, porque no Sim. passado era difícil a gente conseguir entender, né? Eu fiquei nessa pira, né, de como é que eu encontro a palavra, né, com muitas dificuldades. Isso é importante dizer, porque eu tinha muita dificuldade de ler, ainda tenho muita dificuldade de ler texto dissertativo. E aí, aquele texto corridão, né? E aí eu me apaixono pela poesia, pela possibilidade de conseguir ler o texto inteiro, né? Que eu não tinha isso, era mais curto, a estrofe me interessava mais, o verso era menor. E daí eu entendo na poesia uma possibilidade de leitura, que era algo que eu não entendia. Então a poesia me salva no sentido de dizer que é ela que me diz, você sabe ler, né? Porque até então eu achava que eu era burra, que eu não conseguia, porque eu embaralhava as letras no final, e isso para mim era uma dificuldade que muitas crianças, né, da nossa época talvez não conseguissem nomear, né? Hoje a gente tem aí os recursos de formas de nomear, né? Mas que eu nem sei mais o que a gente pode fazer com isso, no sentido de acolhimento mesmo. Mas enfim, outro papo para outro momento. Mas aí a poesia me salva nesse. Começa. Eita, Abriu foi uma caixa longe. aqui, abriu 150 caixas, quando vê, eu tenho que vir recolhendo, fechando, pra galera não se perder. Fica com a gente. Não, Gente, amiga, é tá muito aqui só louco, fazendo a né? costura. Esse é um processo muito, muito artístico também, né? Esse, como o Thaís fala, que o falar é muito significativo pra gente que é da escrita, e eu acredito que para pessoas pretas no geral, né? Porque a gente é muito da oralidade. E assim, às vezes a gente abre uma caixa aqui, aí tem um outro ponto aqui, mas eu queria, antes de você abrir uma nova caixa, eu queria falar sobre essa relação da poesia, né? Porque em alguns momentos parece que algumas coisas. Você falou, eu não conseguia ler texto dissertativo, e a poesia me chega como uma É, possibilidade de leitura, e eu entendo que eu sei ler. E aí é, tem um corte no filme, né? Que tem uma pessoa trans, uma mulher trans, e ela fala sobre isso, né? Tipo assim, parece que eu só sirvo para ser passista, eu não sirvo para ser outra coisa, né? Eu fico pensando sim. como a gente dribla essas possibilidades que limitam a gente, né? Pois é essa parada da escrita. É muito difícil, né? Porque a gente fica naquela, é dislexia ou é talvez uma coisa de um processo da alfabetização que não foi legal? Tem que ver, tem que E aí eu ver. fico lembrando de como é que foi para mim. Que me lembra também a primeira cena do filme, né? De ter uma mãe que era nutricionista e tal, e de achar que, tipo assim, não, isso aqui é o momento, daqui a pouco essa menina vai saber ler, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E Uhum. eu vejo que não questionando minha mãe nem nada disso, né? Acho que cada um fez o que podia fazer. Não tinha tempo de eu dizer para minha mãe que eu tinha dificuldade de ler. E às vezes eu paro para pensar assim, gente, minha mãe até hoje acha que eu leio bem, com tranquilidade. E assim, amiga, fiz um mestrado, né? Concluí, né? Fiz uma graduação, fiz um ensino técnico, eu ficava desesperada, porque eu passei por uma faculdade, por uma escola, que é uma escola técnica que é muito almejada, né? Que era Fiocruz. E para mim, eu lembro, tipo assim, de sofrer.
professor dando prova do IME, eu falei, caralho, viado, sei fazer isso aqui, eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, como é que eu passei, alguém me tira daqui. E aí, acho que assim, não tô dizendo, não tô desmerecendo o meu trajeto, né? Acho que eu estudo muito para estar aqui. Mas eu entendo as lacunas que ele tem. E entendo como que eu fui fazendo dribles para poder viver, né? Para poder construir estratégias, para poder existir. E, amiga, é isso que o corpo preto faz o tempo todo, vai construindo essas ferramentas, né? Essas formas de driblar esses cárceres. Você falando do filme, eu me chegou, e a gente falando da raiva, eu lembro que quando eu estava assistindo o filme, me chega a raiva em algum momento. Parece que é como se a raiva fosse um sentimento que eu, quando morava na casa da minha mãe, ele vivia comigo embaixo do travesseiro, depois ele vai tomando um corpo maior, né? A raiva vai tomando um espaço maior, passa a viver embaixo da minha cama. E daí ela vai ficando tão grande, tão grande, tão grande que ela começa a levantar a cama e você fica preocupado, tipo assim, gente, o pessoal vai entrar aqui no meu quarto, vai perceber que tem a raiva tá aqui embaixo, peraí. E aí você fala assim, preciso me mudar, porque aqui não cabe mais, não cabe a gente aqui, a gente precisa fazer nossas coisas, e já começa e vai. Quando você se muda, a raiva ganha um quarto na sua casa. E aí todos os dias você vai lá, quase como se fosse um altar, reverenciar essa raiva que você tem. E às vezes você abre a porta e ela tá igual um bicho. Tem dia que você abre a porta e você não consegue nem abrir direito porque ela tá tão grande que ela toma aquele espaço todo. Tem dia que tá pequenininha. E aí você vai entendendo como lida com essa raiva enquanto corpo preto no mundo. E aí, quando eu vejo esse filme, me chega esse sentimentozinho de tipo, tem um incômodozinho aqui que começa muito pequeno, que eu não sei nomear, e aí tá, é sobre meu cabelo ter esse formato, é sobre a cor da minha pele, é sobre dizerem que eu não posso amar alguém, é sobre alguma coisa que eu não sei muito bem. E aí, quando você vai crescendo, você vai falando, tá, racismo? Ah, mas também, gente, um monte de coisa para fazer, aí tem que trabalhar, e aí você vai. A minha sensação é que mesmo que esse filme nomeie, ele faz essa trajetória, né? O Carne vai fazendo essa trajetória de tipo assim, eu não entendia que isso aqui era gordofobia, fui entender depois. Não entendia que isso aqui era transfobia, fui entender depois. Não entendia que era racismo, fui entender depois. Não entendia que isso aqui era etarismo, fui entender depois. Para mim, a sensação que me dá é que o sentimento que me acompanha ao longo dessa trajetória, e eu, como uma amante da poesia e que escrevo cartas ao sentimento, de cara já me chegou esse sentimento que me acompanha desde o útero da minha mãe, né? Que é a raiva. Para mim é muito louco observar como que para uma criança chega tão cedo alguns sentimentos, né? E aí vou aproveitar para ler aqui, já que estamos nessa vibe. A carta para raiva é uma carta que eu não tenho de cor, porque eu acho que ela é uma carta recente, né? Que eu tenho tentado, assim, lidar com ela. Peraí. Inúmeras cartas aqui. Amiga, vai falando alguma coisa aí. Não tô querendo eu queria pegar esse gancho, né? Mas eu ia te fazer uma outra pergunta. Eu acho que é melhor você ler a carta primeiro. Mas Tá, eu também fico pensando. Achou? achei. Mas Então vai. vai aí que eu faço depois. A fala que eu Tá. vou falar. Essa é uma carta para o meu sentimento de conforto. Eu começo aqui agradecendo por me acolher e por permanecer quando tudo era só caos, papel, caneta e coração. Durante muito tempo, eu menti. Eu fingi que a poesia era um depósito de sentimentos e que cada carta que eu enviava, eu fazia as pazes com algum deles. A verdade é que eu nunca enviei nenhuma dessas cartas. No fundo, eu sabia que quando chegasse em você, eu ia precisar falar a verdade. Eu não te escrevi antes porque parece que todas as cartas você escreveu comigo. Éramos eu e você. Às vezes era só você. Eu entrava no seu peito e deitava naquele cantinho que tem o jardim suspenso. Eu lembro de quando eu descobri esse cantinho. Eu tinha 15 anos. Eu caminhava no campus da escola e eu vi de longe uma célula gigante no Museu da Vida. Ela era tão bonita, eu subi até
Eu subi pela mitocôndria e sentei bem em cima do núcleo. E chorei. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Foi quando eu tive a consciência da sua presença. Eu te admirava. Toda vez que a gente estava junto, parecia que o mundo era nosso. Nesse mesmo ano, a minha mãe falou que não queria mais que eu andasse com você. Ela disse que você me fazia mal. Eu retruquei, mas vocês nem se conhecem direito? Ela me olhou com um olhar cheio de certezas, como quem já te conhecesse há muito tempo, como quem já tivesse parido você. Eu prometi a ela que naquele dia eu iria sozinha. Eu peguei um ônibus, eu fui até o centro da cidade. Eu só conseguia pensar como é que minha mãe te conhecia tão bem. Eu cheguei na Candelária e a Candelária estava lotada. Era um ato pacífico em prol do nosso direito de existir. A gente cantava lembrando de todo mundo que já não estava mais ali, mas foi tudo tão rápido. Eu vi todo mundo correndo, muita fumaça e um som ensurdecedor. Parecia um tiro, mas era pacífico. Eu peguei minha câmera e fui registrar o que estava acontecendo. No primeiro clique eu vi você. Mas foi tudo tão rápido, eu vi todo mundo correndo, uma fumaça, um som ensurdecedor, parecia um tiro, mas era pacífico. Você me pegou pelo braço e corremos até a Lapa. Eu estava com muito medo e você me salvou de mim. Eu te abracei, invadi o seu peito e fui para o meu cantinho preferido e lá eu chorei. Hoje eu tenho 30 anos e você segue morando comigo e me dando peito para deitar. Absolutamente calculista. Eu não sei quando eu comecei a te amar, mas hoje eu tô vindo te pedir desculpas por ter te escondido durante tanto tempo. A minha amada e organizada raiva, agradeço a lealdade e por me manter vivo. Eu acho que essa carta, ela me surge, né? Ela me chega num momento muito específico da minha vida, que eu trazia muito essa temática na terapia, né? E aí, Cíntia, minha terapeuta me convoca. Por que você não escreve então para raiva? E eu escrevo essa carta. E aí ela me pergunta como foi o meu processo gestacional. Como é que foi para minha mãe, enfim, o que minha mãe estava vivendo. Aí eu ligo para minha mãe, falo, mãe, como é que foi e tal. E minha mãe me diz, a primeira frase que ela fala foi, eu sentia muita raiva. Eu falei, gente, eu não tinha nem falado da temática. Ela já, tipo, de cara falou isso. Aí eu falei, sentia raiva de quê? E aí ela começou a descrever inúmeras violências que ela passava, né, naquele momento. E aí eu li a carta para ela. A gente estava numa chamada de vídeo e ela chorava e balançava a cabeça assim, como se eu estivesse descrevendo cada palavra que ela quisesse dizer. Era como se eu tivesse encontrado uma pessoa preta na rua, num bairro branco, e a gente fizesse assim, aquele comprimento de cabeça, tipo, assim. E ela chorava e balançava a cabeça. Essa sensação dessa raiva ancestral, quase, né? Porque, enfim, me foi passada, é muito duro dar conta disso aos 30, né? É muito duro dar conta disso hoje em dia. Mas me chega a um lugar muito específico quando eu coloco no papel, que parece que eu fiz as pazes, e talvez tenha sido isso que você tenha tentado dizer na segunda pergunta que você faz, né? Se esse filme é também uma reconciliação, de alguma forma. Parece que quando eu boto no papel, eu vou me reconciliando comigo, né, com esse sentimento. E quando eu não envio essas cartas, né, do cartas que não enviei, a minha sensação é que não é que eu não enviei porque o correio de realengo pegou fogo, estava fechado. Eu não enviei porque eu não tive coragem de colocar no envelope, fechar e destinar a alguém. E aí acho que essa é a parada, né? Escrever é também nomear sentido e talvez esse seja o dom e também a presunção do poeta, né? Tentar nomear sentido talvez seja o nosso primeiro erro, mas talvez seja o que nos mata, nos faz imortal nesse sentido, né? Enfim, o que para mim me chega quando eu vejo a Carta para Raiva, vejo esse filme, várias outras cartas que eu tenho, é como que esse sentimento que a gente vai cultivando, é quase como se fosse o sentimento de conforto que a gente tem, né? No meu caso, a raiva,
ele também vai tomando outros sentidos. E aí vai dando um lugar e vai construindo outras coisas. Eu lembro que a primeira carta que eu fiz ao amor foi uma encomenda e eu demorei 6 meses para fazer. Eu nunca tinha demorado 6 meses para escrever nenhuma encomenda minha. E para mim foi avassalador. Foi tipo assim, meu Deus do céu. Eu não sei escrever, eu amo. E eu lembro que eu escrevi uma carta cheia de cobrança. Eu já começava falando assim, onde você estava no segundo ano do ensino médio, onde você estava no ensino fundamental, onde você estava quando todo mundo era pai, todo mundo dizia que você era ímpar porque ninguém cabia, onde você estava. E aí eu lembro que nessa coisa de fazer a arte, né? Você fala, não, mas isso aqui tá muito denso, né? Aí eu chegando no final, eu comecei a perceber que em vários momentos o amor se fez presente e eu não percebi. E aí o final da carta é eu pedindo desculpa, né? Então, perdão, amor, por não ter te percebido quando o dentinho do Arthur caiu, quando eu percebi que o bebê era menina, quando eu ouvi uma música tal, enfim. E aí, acho que tem disso também, né? Os sentimentos vão se ressignificando com o tempo. Hoje eu escrevo o amor com muito mais tranquilidade. Mas foi difícil a primeira vez, né? E esse filme traz um pouco disso, né? Entender o que está acontecendo, talvez especificamente no último, né? Quando a gente entende, então é isso, pera, não. Então você me sustentou até aqui, eu não posso dizer que você é um Sim, corpo que não presta, é um corpo que não me faz bem, é um corpo velho, mas que não. Não, eu cheguei até aqui, eu fiz as pazes com você. E aí isso me dá um lugar de fazer as pazes ao sentimento, né? Toda vez que eu escrevo, minha sensação é que eu faço as pazes com o sentimento. E essa última cena, que para mim é belíssima, né? Porque me traz algo que, enquanto fotógrafa, também vai me atravessando, que é como que a pessoa que fez a ilustração, enfim, montou esse vídeo, propôs um diálogo entre fotografias, registros, porque me parece o último registros antigos, sabe? Como se fossem. Como se chama isso? Esqueci o nome. não sei. Você que É com falar. R, é com R. Bagulho que revela. Amiga, que é aqui, ó, que Eu tem a sei, foto. preto e branco. Como é? O que é preto e branco? Mas o que. Negativo! Negativo. Que ótimo. É com R, me pegou muito. Falei, é com R? Pareciam inúmeros negativos queimados, né? Com sangue em cima. E eu acho isso de uma beleza fundamental, assim, como é que a pessoa pega algo que é tempo. Aquilo ali é sobre tempo. É Você tempo, é olha assim, eu falei assim, tempo. gente, que visualidade é essa? Parece um negativo queimado, né? E aí as primeiras fotografias, né, se enfim, quem puder pesquisar na internet, ver, não eram impressas no papel fotográfico, né, obviamente. Aí a gente passa por vários processos fotográficos, né, de imprimir na chapa e de imprimir em outros lugares, né, de imprimir no zinco, de imprimir de outras formas, né? E aí me chegou aquilo. Quando eu olhei, eu falei assim: caraca, isso aqui é uma chapa de zinco com a imagem do bagulho meio que envelhecendo, né? E um sangue em cima, que também diz sobre um lugar que é muito nosso, né? Da mulheridade, dessa coisa de sangrar sempre, né? E não morrer, né? E aí, eu não estou falando eu estou falando dos inúmeros sangues que passam pela Sim, gente. sim. E aí, me chega essa visualidade muito posta. Eu falei, nossa, que inteligente, né? Quem propôs a visualidade do filme, de forma geral, assim, né? Desde a primeira composição do prato, para a gente falar sobre algo que também tem uma circularidade, né? O tempo vai A passando. boneca, quando bota, fala sobre esse lugar de tempo para comprar roupa. Nossa, o tempo ia passando e eles correndo assim, né? Ela falando da corrida e o prato vermelho e a coisa fazendo assim, né? Que para mim também diz sobre o ponteiro, diz sobre o relógio, diz sobre a circularidade, diz sobre algo que está ali, né? E que diz muito sobre esse lugar de se reconhecer enquanto corpo, né?
que é também circular nesse sentido de retorno, de Cara, retorno de si, de retorno de memória. eu tô aqui pensando, eu tô na raiva ainda, tá? Eu tô na raiva ainda. Quero, inclusive, retomar essa questão, porque eu sempre fico pensando, a gente como artista mesmo, no nosso processo criativo, como a gente entende alguns sentimentos que durante muito tempo foram vistos como sentimentos ruins, por exemplo, a raiva, e potencializa eles na arte, né? Que é uma coisa que, pra mim, tá muito dado no filme, né? Tipo, é isso. Ninguém quer sofrer transfobia. Não é, você sofrer uma transfobia não é uma parada que você vai ficar Sim. feliz. Você sente raiva, sente ódio. E como é que a gente pega isso e transforma nesses caminhos artísticos, né? Tipo, por exemplo, você falando da sua carta para raiva, tipo, você podia ter encontrado um outro caminho. Como é que a gente constrói esses lugares, né? Eu acho que eu retorno aí vou convidar vocês para ver o Cartas que não enviei esse final de semana, porque nesse lugar de driblar a raiva, que para mim está muito colocado nessa escrita, né? Eu vejo o movimento, né? Quando eu falo, vocês vão ver Exu com raiva e proponho uma dança, para mim é dar lugar a essa raiva. Para mim é tipo dizer, você ver Exu com raiva não vai ser necessariamente ele pegando em armas, né? Nem destruindo nada. Daqui a gente vai sair do movimento, né? É Que o muito mais movimento vai sobre propor. construir do que sobre destruir, né? Não é sobre. E às vezes até mas não só. Que eu acho que a parada é sobre poder, né? Que a gente discute muito sobre isso, né? Mas eu nem queria isso aqui, eu quero poder, na verdade. Não é nem sobre ninguém ter me pedido em casamento, ou eu queria poder, sabe? Queria poder ter isso. Ah, mas você não quer me casar, mas eu queria poder, eu queria poder, eu queria poder. Entendeu? E aí a minha sensação é quase como se pode ser a destruição, pode ser a reconstrução, mas a possibilidade, e aí acho que esse é o ponto do movimento, poder, poder construir, né? Poder mover. E aí a gente só sabe quando faz mesmo, né? Quando tá fazendo. A minha, acho que a dificuldade de criar o cartas, né? É grande. A primeira de todas foi entender quais cartas eu colocaria. Que eu acho que isso aí tem sido meu nó, né? Quase como se diário, assim, porque eu escrevo muitas cartas e eu, enquanto dramaturga, me sinto tipo assim, tá muita coisa escrita, chega, tá falando pra caramba, enche na cabeça. Agora é só movimento. E aí a minha sensação era como propor algo que não fosse dedo na cara, guerrilha, aquele cansaço da revolta, sabe? O que é uma escrita manifesto que ela não se dá, como, por exemplo, a carta para raiva, que é pacífica pra caramba, né? Quando eu falo, era um ato pacífico em prol do nosso direito de existir, aí, enfim, é um barulho ensurdecedor, parecia um tiro, mas era pacífico. É essa coisa também que para mim é dúbia, né? De como é que se constrói uma ideia de que isso aqui que está sendo feito é para o nosso bem. Então, você não pode sentir raiva, porque no final, esse não é um sentimento legal. Esse sentimento é ruim. E aí, para mim, a sensação do parecia um tiro, mas era pacífico, é para além do ser pacífico o ato, né? Como que constroem uma narrativa para dizer que algumas mortes, elas são pacíficas, ou melhor, são pacificadoras, né? E quando eu entendo esse lugar do movimento, da dança, enquanto construção de drible para esse cárcere social, é, é quase como se eu dissesse, aqui não cabe o pacífico, mas cabe eu construir um movimento que não vai ser de dedo na cara, que não vai ser de guerrilha, embora tenha isso também, né? O Cartas, ele tem esse lugar de afronte da escrita manifesto, mas também tem esse lugar de tipo, eu preciso propor uma outra coisa no movimento. E ao mesmo tempo eu fico nessa dicotomia de entender
e acho que esse filme também traz isso, né? Como falar sobre coisas que ainda não estão superadas, sem parecer que eu estou sempre falando sobre a mesma coisa. E eu acho que essa é a dificuldade do artista preto de forma geral. Ah, mas vocês só falam de morte? Ah, mas você só fala... É como que fala de outra coisa, né? Como é que a gente sustenta outros tipos de dialetos, outros tipos, se eu sinto que a pauta não está superada. E aí, quando eu coloco Yaya, por exemplo, que é uma cena que está no Cartas, para construir esse espaço, eu coloco porque eu sinto que o genocídio da população negra não está superado. Para mim, não está resolvido. Essa pauta não se resolveu. A gente não deu conta de tudo. Então, ainda assim, é preciso falar sobre o genocídio, é preciso falar sobre a loucura enquanto movimento de cárcere, né? Sobre estar em situação de rua como movimento de cárcere, também somos empurrados, sobre como as pessoas que estão em situação de rua não são vistas, né? Eu lembro de um usuário que eu atendi no CAPS pela primeira vez. Assim que eu pisei no CAPS, ele falou assim: eu te conheço. Aí eu falei: ah, é? Aí ele é. Você é filha da Elza Soares. Aí eu ri, né? Que eu falei assim: não sou. Aí ele virou pra mim e falou assim: mas eu já te vi passando na rua. Você não me viu porque eu estava sentado na calçada e eu era invisível. Cara, aquilo ali pra mim foi um bagulho assim, quase como se fosse um tiro na cara, mano. Tipo, essas pessoas que você passa o dia inteiro vestem essa capa da invisibilidade do sistema, né? A capa da invisibilidade do Estado. Algumas pessoas não existem para o Estado, né? E aí por isso podem morrer. E aí, na minha percepção, quando eu crio cartas, eu digo, olha, a gente não superou isso aqui não, vamos dar uma luz, né? Não é que eu esteja dando uma luz num sentido vazio, sabe? É uma luz quase como se fosse. E se a gente olhasse de novo? Ah, mas a gente já falou sobre a mãe preta que vai, fala. Meu filho estava indo para a escola, meu filho era trabalhador. E aí a gente lembra de Bruna, né? Segurando a blusa de Marcos Vinícius, que para mim é muito icônico. Quanto que aquela blusa vira uma bandeira daquela mãe, e aí tu só consegue falar sobre isso, porque é muito denso, né? Eu, às vezes, sinto a necessidade de rubricar algumas coisas, porque na minha cabeça ainda não superou, né? Não resolvemos. E eu sinto isso, que o filme, de uma forma muito tranquila, né? A gente está ali falando. E aí, nesse diálogo, aparece uma violência que não foi superada. E eu tô falando, essa violência só tá aqui porque não foi superada. Sim. Né? Socialmente dizendo, né? Não para essas pessoas especificamente, mas socialmente dizendo. Isso é denso também, né, amiga? Não é um lugar tranquilo. Não é um lugar tranquilo nem de se habitar e nem de se reconhecer. Que acho que para mim essa é a principal questão, né? O quanto que é difícil dar conta de algumas violências e adulto, né? Porque aí a gente vai vivendo, aí tu chega na terapia com 30 anos, ué, gente. Que é Entendeu? muito. Mais uma vez, a gente falando sobre essa relação com a palavra, né? Sobre como é importante dizer, né? Que é isso, se talvez lá atrás a menina do início do filme tivesse verbalizado isso, essa violência, talvez muitas coisas tivessem mudado na vida dela, na vivência dela e de todas as outras, de todas nós, na verdade, né? A palavra, mais uma vez, entrando nesse lugar de salvação, né? Eu queria ficar aqui papo de 3 dias trocando ideia com você, porque você sabe que eu amo fazer isso. Mas eu preciso finalizar, porque a gente já tá 1 hora. E eu queria te fazer uma última pergunta para finalizar, né? Se você pudesse descrever o Carne em uma palavra, uma sensação, né? Uma frase, qual seria e por quê, assim? Porque, assim, a gente sabe que ele traz muitas sensações pra gente, né? E muitas palavras, como a gente falou aqui em vários momentos, né? Sim. Tinha que ter lido as perguntas que você me mandou. Tinha que ter lido as perguntas que você me mandou que faria. Em uma palavra. Caraca, Palavras, cara. sensação, enfim, como é que chegou pra você, assim? Pô, de cara eu lembrei dessa música da Lued Luna, né? De cara eu lembrei dessa música da Lued Luna, mas eu acho que por conta da última cena. Eu diria
Cara, eu diria essa frase da palavra enquanto força de enraizamento mesmo. Porque tem uma coisa que pra mim é muito aterrado essa ideia, sabe? É quase como se. GG, saudade, meu amigo! Sim. Você tem que ver esse filme, meu amigo. É quase como se fosse algo que me aterra no sentido de precisar voltar, sabe? Nossa, eu Quase. tenho uma relação com a palavra assim, né? Também tem uma poesia minha que eu falo, tipo, que não há coragem em mim que não tenha nascido no solo fértil da palavra, né? E eu acho que é isso. Sim. Pois Essa é, eu acho que a poesia. palavra tem sido solo pra gente há muito tempo, né? Quando eu escrevo que você chegou quando tudo era caos, papel, caneta, coração, citando essa música do Emicida, mas também entendendo esse lugar da palavra. Não me faltou palavra, amiga. Não me faltou palavra. E aí, quando eu olho esse filme, que são palavras ouvidas, mesmo com toda a visualidade, você imagina, eu fiquei imaginando quem eram aquelas pessoas, né? Isso também foi uma coisa que me instigou. Eu diria isso, diria essa palavra enraizamento enquanto solo, porque solo de estar sozinho e solo de chão, né? Porque eu acho que tem uma coisa, numa potência de ser solo, de ser base, né? Que para mim está para além da perspectiva de sustentação, tá para possibilidade de germinar algo, tá para a possibilidade de estar sozinho, mas se entender sozinho no mundo também, e é isso aí eu vou tancar. Né? Eu acho que solo, para mim, traz muito esse lugar do enraizamento da palavra e desse filme. Acho que muitas coisas também me lembram essa ideia de solo, né? A argila, essa relação com a fotografia mesmo, e aquilo tá meio ramificado, assim. Eu acho que a primeira palavra que me chega é solo, assim, e a palavra enquanto força de enraizamento me chega depois. É isso. O que era o restante da pergunta? Não, você já respondeu. Onde? Falou belíssima. Porque eu fico pensando também, né, que ao mesmo você traz o solo como palavra de sozinho, né? Mas é uma coisa muito individual, mas é muito coletiva também, né? Que é essa relação com o solo. Essa relação com o solo. E ao mesmo tempo, amiga, assim, para finalizar, me sinto também nessa coisa de driblar a morte, né? Que eu trago muito isso no Cartas, né? E aí me chega uma outra carta, que é a carta do desejo. Eu tenho desejado dançar com o tempo e não com a dor. Né? Eu tenho desejado encontrar essa pedra no caminho que Exu lançou ontem para entender qual que é o mistério que perpassa uma morte leve. Esse lugar de hoje, aos 30 desejar outras mortes, né? Desejar outras possibilidades de morrer e nascer e germinar e tal, tudo mais, também desejar uma morte que não seja violenta, desejar uma morte que não seja por uma violência de Estado, por uma ausência de alguma coisa, sabe? Desejar uma morte que não seja pela escassez, mas talvez pela abundância. E aí é isso, quando eu vejo assim outras possibilidades de existir, e é muito bonito ver George chegando agora, eu vejo também esses futuros, né? Minha sensação é essa necessidade de driblar a morte se torna mais presente quando se torna pai, quando se torna mãe, quando se torna tia, quando se torna, enfim, qualquer coisa que você acha que precisa cuidar de algo que é menor, né? Enquanto um ser, né? Então, corpos pequenos me ensinam a driblar a morte, né? Corpos miúdos, corpos que acabaram de existir, né? É Que todo estão. miúdo que muda o mundo, já dizia, né? O João Pois aí. é. E aí eu termino dizendo que nessa coisa da palavra, eu também tenho algumas escritas para a palavra, né? E acho que a última que eu fiz, eu escrevi que ofó é patuá de gente grande, oração de gente miúda. Palavra é patuá de gente grande, né? E oração de quem sabe ser pequeno. Então, eu queria te agradecer mesmo por me convidar a estar aqui emanando palavras e fazendo essas palavras tomarem o mundo, né? Esse mundo da internet. Muito feliz, esse filme é muito bonito, né? E cheio de
cheio de imagens, né, ditas, visuais, imaginárias mesmo, né, que nos convocam a mover, cheio de movimento. Ai, gente, sem nem como finalizar agora. Thaís, te agradeço muito, te agradeço pela parceria, por ter aceitado participar da live, pela troca. Eu acho que isso é super importante aqui, né? Por mais que a gente esteja numa telinha pequenininha. Sim, De alguma forma, me senti quentinha com as sim. suas palavras. E já quero chamar as pessoas que estão assistindo para assistir cartas que não enviei esse fim de Sim, cartas que não semana. Faça enviei esse no. convite antes da gente finalizar. Isso, no final de semana a gente está no Centro Coreográfico, né, que fica na Tijuca, no dia 8, no dia 9, no dia 8 às 19 horas e no dia 9 às 16. 16? Não, 18. E aí, no dia 13, que é uma quinta-feira, eu defendo a minha dissertação. Cartas que não enviei é parte da minha dissertação, né? Cartas que não enviei, Memórias de um Promissor Vagabundo. Eu defendo, e para esse dia você não precisa pegar ingresso, só chegar. Estejam lá, porque vai ser um momento importantíssimo. Muita palavra lançada. Muita palavra Muita lançada. palavra lançada. E Axé, te cara. agradeço por dividir essas palavras comigo e por sustentar. Que é muito importante. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, a live vai ficar disponível no Instagram. Então, quem chegou no meio, dá uma olhada lá. E os filmes, os links estão todos lá no Instagram da MPC Filmes. Vale a pena assistir. O Carne é lindo É. demais, é afetivo, é acolhedor. E acho que é isso. Muito obrigada novamente. Beijitos. Obrigada, amiga. Beijos. Como é